meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, ele é um vídeo diferente, porque a gente vai fazer ele diretamente no Excel, a gente vai fazer ele diretamente no computador, e eu vou fazer uma simulação para você exatamente de quanto você precisa ter investido para gerar uma renda passiva de R$1.000 por mês, ou seja, para ter R$1.000 caindo na sua conta todos os meses, que não dependa do seu trabalho, não depende do seu esforço, não depende do seu tempo, de maneira totalmente passiva. Esse é o grande poder dos investimentos, de gerar essa renda passiva ao longo do tempo. Isso te gera tanto segurança, porque é uma renda que não depende diretamente do seu trabalho, que vai cair ali, independente de qualquer coisa que aconteça do seu tempo, do seu esforço, do seu trabalho principal. E, além disso, ele também te gera o poder de conseguir escalar, de conseguir aumentar cada vez a sua renda, porque não depende do seu tempo, né? O tempo é um recurso limitado, já os investimentos ele possibilita de você aumentar a sua renda sem estar ligado a esse recurso tão valioso que é o seu tempo. Fechado? Para tudo isso, eu vou utilizar uma planilha, como eu disse, e eu vou disponibilizar, inclusive, vou te falar no final do vídeo como você pode conseguir essa planilha também, como você pode receber essa planilha para você fazer todas as simulações, testar se você investir mais, se você investisse menos, se você tiver uma rentabilidade um pouco maior, deixar por mais tempo, você vai poder fazer todas essas brincadeiras, toda essa simulação com essa planilha que eu vou te entregar no final da aula. Fechado? Então, para a gente começar, já vou abrir a planilha aqui para vocês e já vou fazer um disclaimer que é o seguinte. Para fazer essa simulação de renda passiva, a gente vai utilizar aqui, a princípio, um investimento chamado Fundo de Investimento Imobiliário, que são os FIIs. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando de FIIs, tem inclusive uma aula bem completa que você pode assistir, que está disponível também. E por que a gente vai utilizar ele como base, como geração de renda passiva? Simplesmente porque ele tem como característica, esse tipo de investimento, Fundo de Investimento Imobiliário, ele tem exatamente como característica essa geração de renda passiva recorrente. Ele distribui esse rendimento de maneira periódica. Basicamente, se você investe em um FII, todos os meses esse FII vai estar te pagando um aluguel. Então, como funciona esse investimento? Você investe em imóveis através de uma gestão profissional. Essa gestão, ela aluga esses imóveis para alguns inquilinos de maneira bem resumida e você recebe parte desse aluguel. É um investimento de renda variável e que gera essa renda passiva de maneira recorrente. Então, a gente vai utilizar esse tipo de investimento para fazer essa primeira simulação aqui e depois a gente vai dar umas brincadas com bolsa americana, com ações e assim por diante. Fechado? Vamos começar então pelos FIIs. E aí, qual é a primeira coisa aqui? Para não ficar nada injusto, agora partindo para nossa planilha, para não ficar nada injusto, para eu não pegar algum FII que tenha pagado muito dividendo, tenha pago muito dividendo, ou algum FII que pagou muito pouco, para não ficar nada discrepante e não ficar nada injusto, para trazer realmente uma realidade para você, eu peguei os 20 maiores FIIs da Bolsa. Então, os 20 FIIs que têm a maior representatividade no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, basicamente, são os 20 maiores FIIs listados na Bolsa de Valores. Então, cada FII aqui, cada código desse, ele é um FII diferente. Então, a gente tem aqui o KNIP11, KNCR11 e HGLG11. Cada um desses aqui é um FII diferente. E aí, eu peguei o Dividend Yield de cada um deles. O que é o Dividend Yield? É o indicador que mostra quanto esse FII pagou de renda passiva em relação a quanto ele está custando hoje. Então, se você tem um FII, por exemplo, que está custando R$100, você poderia comprar um FII por R$100 hoje, e ele pagou R$10 nos últimos 12 meses, ele tem um dividend yield de 10%, 10 sobre esse 100. Ou seja, a cada R$100 que você investir, você teria recebido R$10 do período de um ano. Então, a gente presume que a tendência é que você vá receber também R$10 no próximo período aí de 12 meses, talvez até mais, se esse FII cresça ao longo do tempo. E aí, eu peguei esse dividend yield de cada um desses 20 maiores FIIs. Então, peguei individualmente, fui em cada um deles e peguei essa informação do dividend yield. E aí, após isso, eu fiz uma média ponderada em relação à representatividade aqui de cada um nesse índice que eu citei lá no começo, no IFIX. Não vale muito a pena aprofundar aqui no IFIX, mas basicamente é um índice que o mercado usa como a média dos FIIs. Então, ele pega um conjunto de alguns FIIs e utiliza o rendimento deles como a média, né? E aí chama isso de IFIX. Então, eu peguei aqui os 20 maiores do IFIX e aí fiz um dividend yield ponderado, fiz uma média ponderada de quanto cada um desses FIIs eles pagam de dividendo, quanto eles têm desse dividend yield, desse indicador que a gente citou. E aí eu cheguei em um número de 9,12%. Essa é a média ponderada dos 20 maiores FIIs do IFIX. Ou seja,
Investindo nesses 20 maiores FIIs, a cada R$100 investido, você receberia R$9,12 aí por ano. Esse basicamente é o dividend yield desse histórico desses 20 maiores FIIs. Tendo esse número, já fica muito fácil. Se você sabe quanto você recebe por ano, você também sabe quanto você recebe por mês, só dividir isso por 12. Então a gente tem 0,76% ao mês, e aí você consegue fazer qualquer simulação aqui. Qualquer valor que você colocar, você vai saber quanto você vai ter de recebimento de renda passiva. É claro, né? Isso aqui é o rendimento passado, não é obrigatoriamente também o rendimento futuro, mas tende a não ficar tão distante disso, podendo até ficar maior do que isso, como a tendência dos FIIs no longo prazo é continuar crescendo. Então, sabendo esse número, a gente já sabe que o dividend yield aqui está 0,76 ao mês. Eu já fiz aqui um campo para a gente fazer algumas simulações. Eu vou colocar o valor que eu quero investido aqui, e aqui eu vou ter a resposta de quanto isso vai me gerar por mês. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 100 mil por mês, vamos começar largando 100 mil aqui, peguei um montante de 100 mil, coloquei tudo em FIIs. Isso vai te gerar uma renda passiva aproximada de R$760 por mês. Pelo menos teria gerado nos últimos 12 meses. Agora, o que eu quero fazer? É uma renda ainda baixa, né? R$700, 760 ali por mês, beleza, já começa a fazer uma diferença, mas para esse montante total aqui, você fala, pô, esperava mais. Mas vamos chegar ao nosso número primeiro e depois você vai entender o que a gente vai fazer e como esse número pode se tornar cada vez maior com o real poder dos investimentos. Mas a primeira coisa, quanto você precisa ter investido para chegar a R$1.000 de renda passiva, que era onde a gente queria chegar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recurso aqui do Excel, que é esse atingir meta, o teste de hipótese, atingir meta. Então, eu quero chegar isso daqui em R$1.000, que é o título, inclusive, do vídeo, alterando aqui quanto eu tenho de investimento. Vou fazer... Opa, pronto, o Excel já chegou. Você precisaria de R$131.579 investidos para chegar em uma renda passiva de R$1.000 todos os meses caindo na sua conta. E você fala, Matheus, esperava mais, 130 mil é muito dinheiro, vou colocar 130 mil lá, vai me gerar só R$1.000 por mês. Lembrando, né, vai gerar R$1.000 por mês e além do crescimento desses 131 mil, que vai continuar, né? Normalmente as cotas desses FIIs elas se valorizam ao longo do tempo. Então, além de te gerar renda passiva, vai tender a gerar uma valorização ao longo do tempo. Mas realmente, se você olha assim, não é algo extraordinário. Você fala, mas cadê o poder, o grande poder dos investimentos? Coloquei aqui 131 mil, tá gerando só R$1.000. Eu esperava mais. Eu quero receber R$3.000, quero receber R$5.000 por mês. Agora que eu vou te mostrar o real poder dos investimentos, que ele se chama tempo, através dos juros compostos. Então você tem um poder sim nos investimentos, que é esse poder de você colocar um dinheiro, isso já gerar uma renda passiva de imediato, mas o grande poder de fato está no tempo, está em você multiplicar o seu capital ao longo do tempo e aí sim, em uma fase de maturação, em uma fase depois de alguns anos, investir de maneira séria, focado no longo prazo, aí sim você começa a gerar uma renda passiva que tem um poder gigantesco de aí realmente mudar a sua vida financeira. Então eu vou fazer isso para você aqui. Eu trouxe outra parte da planilha, que é uma parte para a gente simular um investimento durante um período de tempo. Então vamos pensar o seguinte, olha, você estava lá recebendo uma renda passiva de R$1.000 por mês. Aí, então tem um montante inicial aqui, né, que eu estava investido aqui, R$131.579. Então vamos colocar que você tem um montante inicial, você já começa com esse mesmo valor, R$131.579. Só que aí, vamos usar o superpoder dos investimentos agora, que é o tempo e o aporte ao longo do tempo. Ou seja, você investir pouco, mês a mês e crescendo o patrimônio ao longo do tempo. Então vamos colocar um aporte mensal aqui, vamos colocar de R$500. Depois a gente pode fazer outras simulações, como eu disse, a gente pode fazer outros testes aqui, mas vamos colocar R$500 por mês. Então você começa ali com 131 mil, investe R$500 todos os meses. E aí no tempo, vamos colocar um tempo considerável aqui, vamos colocar um tempo de 15 anos. Vamos colocar pra gente já ver um montante realmente alto. Aqui a gente está falando de uma carteira, ó, você está começando aí ali com seus 30, você quer chegar aos 45 e tá sossegado, tem uma renda passiva que você não precisa se preocupar. Você está começando agora com 30. Então é isso que a gente vai colocar. Vamos colocar 15 anos aqui? Então 12 meses vezes 15 anos. Então aí 180 meses. E aqui que começa a ficar interessante, porque olha só, a gente está falando aqui de FII, de quanto gerou de renda passiva. Mas aqui, quando você está investindo para o longo prazo, você não tem que pensar imediatamente na renda passiva que aquilo vai gerar para você. E sim pensar em multiplicar esse patrimônio, em crescer o patrimônio ao longo do tempo, porque lá na frente, quando esse patrimônio estiver alto, aí sim você começa a migrar para FII e começa
começa a gerar uma renda passiva, que é quando você vai aproveitar isso. Você não precisa aproveitar de uma renda passiva aos 30 anos. Você tem seu trabalho, você está construindo patrimônio. O ideal é você crescer esse patrimônio para quando chegar aos 40 e pouco, ou até um pouco antes, você aí sim já receber uma renda passiva altíssima ao ponto de você receber até mais renda passiva que o seu próprio salário, poder ter a liberdade de tomar alguma decisão no seu trabalho, que significa sair de um cargo que você recebia mais, mas abrir mão daquilo simplesmente para ter mais tempo, mais liberdade, porque você vai ter uma renda passiva que compense isso. Então, para isso, quando você tem esse objetivo, você não vai investir somente em FII. Você não vai estar olhando só para renda passiva. Você vai investir uma carteira de investimentos que englobe várias outras coisas, que engloba ações no Brasil, que engloba ações nos Estados Unidos e que engloba também os fundos de investimentos imobiliários. Tudo isso é uma carteira de investimentos que eu ensino a montar usando a metodologia de verdade, lá dentro do Investidor de Verdade, e falo disso toda semana aqui na nossa live semanal também. Inclusive, se você quer receber os avisos dessa live semanal, todo o PDF, tudo, vai ter o link do nosso grupo de WhatsApp logo aqui na descrição. Não deixa de entrar lá para receber absolutamente tudo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu trouxe o rendimento de 3 classes aqui de investimentos, que são as 3 que eu citei. Uma são ações no Brasil, outra são ações nos Estados Unidos, o rendimento em real disso, e a outra são os fundos de investimentos imobiliários. Basicamente são os 3 investimentos que a gente usa na metodologia de verdade como a base do nosso crescimento de patrimônio, como a renda variável. Então aqui, nessa parte de rendimento ao mês, o que eu vou fazer? Eu vou simular uma carteira que tivesse 1/3 aqui de cada um desses. A gente pode botar um rendimento menor depois, tá? O maior também, não tem problema. Mas eu vou supor aqui que você simplesmente montou uma carteira baseada nesses 3, em ações do Brasil, ações dos Estados Unidos e fundos de investimento imobiliário, e que você teve um rendimento igual à média. Ou seja, você simplesmente investiu lá direto no índice, teve um rendimento igual a toda a média, não teve nenhum rendimento acima da média. Lembrando que na nossa carteira aqui, para você ter ideia, na metodologia de verdade, a gente já está há mais de 20 meses com o rendimento acumulado acima da média. Então, aplicando uma metodologia, você consegue sim ter um rendimento bem maior que a média, mas aqui a gente vai ser até pessimista em relação a isso, colocar que você vai ter um rendimento aí somente igual à média. Então, eu vou fazer aqui nesse rendimento ao mês uma média aqui desses 3. Aqui eu levantei esses dados levando mais uma vez, né? Sempre levando em consideração o índice, a média, né? Que o índice Bovespa é a média das ações, o índice S&P 500 é a média das ações dos Estados Unidos e o IFIX é a média dos fundos de investimentos imobiliários aqui no Brasil. Então, ó, vou utilizar aqui uma média para eles e dividido por 12, porque a gente está colocando rendimento ao mês. Olha o que aconteceria. Nesse período de 15 anos, a gente colocou um período bem relevante, com esse rendimento médio aqui desses 3 investimentos, com esse investimento inicial aqui de 130 mil, com aporte mensal de R$500, você chegaria a um montante final de R$1.367.000. Isso com o dividend yield que a gente tem hoje nos FIIs, ou seja, se você começasse a migrar esse montante para algum tipo de investimento que te gera uma renda passiva como FII, teria o potencial de gerar uma renda passiva de mais de R$10.000 por mês. Então você teria aí, depois de 15 aninhos, mais uma vez, né? Não existe ficar rico rápido. Rápido só se fica pobre. Não adianta. Enriquecimento ele é um processo que a maior atalho é você descobrir o quanto antes que não tem atalho, que é através do trabalho duro, mais o investimento com constância em longo prazo. É isso que funciona de verdade. Você pode até procurar várias ilusões e cair nesses papos de pega ganancioso, mas a verdade é que isso daqui que funciona. E qual é o grande ponto aqui? Você chegaria aí, né, falando que você estaria ali começando aos 30, chegaria ali com os 45, com seus mais de R$10.000 de renda passiva todos os meses. Um montante aí considerável. A gente pode fazer várias brincadeiras com isso aqui, ó. Vamos colocar que você está começando com bem menos. Vamos estar colocando com 10 mil só. Já vai mudar consideravelmente, ó. Olha como que fez diferença. Porque a gente está começando, ó, com muito pouco, aportando aí R$500 todos os meses. Você, depois de um período, teria uma renda passiva aí de R$3.000, próximo de R$3.000 todos os meses. Se a gente aumenta esse aporte aqui, ó, pode fazer várias brincadeiras aqui. Se a gente aumenta o aporte para R$1.000, volta para aqueles 130 mil que a gente investiu lá no começo, isso daqui já vai para R$12.000 de renda passiva. Se a gente multiplica isso daqui para 20 anos, aí o negócio já fica sério. Aí você já vai para mais de R$3 milhões acumulado e com uma renda passiva aí de mais de R$25.000 todos os meses caindo na sua conta, independente do seu trabalho. É um belo de um cenário. E aqui, né, quanto mais você vai colocando longo prazo aqui, é óbvio, o impacto vai sendo muito maior. Assim como se você melhorar o rendimento aqui também. Se você acha que você consegue ter um rendimento maior que a média, vamos colocar que você tem um rendimento 10% maior que a média, ó, 1,1 aqui, 10% maior que a média. Olha para quanto isso aqui já vai. Olha isso, só de você ter um rendimento de 10% maior que a média, não são 10 pontos percentuais, tá? Mas se a média aqui, ó, a média desses investimentos aqui teve uma rentabilidade de 14%, você está falando de ter uma rentabilidade de 15,4% ao ano.
Então 10% melhor que a média, você já conseguiria aí ter uma diferença considerável nessa renda passiva, já chegaria a um patrimônio aí de mais de 4 milhões de reais nesse cenário que a gente colocou aqui. Meus queridos, esse foi o intuito da aula de hoje, te dar uma clareza com números reais, mais uma vez. Tudo que eu peguei aqui não foi nada aleatório, não foi nada que eu busquei de nenhuma maneira tendenciosa. Pelo contrário, eu usei tudo sempre utilizando os índices, que é a média do mercado. Nos FIIs, eu peguei os 20 maiores, sem olhar para segmento, sem olhar para qual é o melhor, qual é o pior, qual paga mais, qual paga menos. Simplesmente de maneira neutra para conseguir trazer um número real para vocês, uma simulação real para... Da mesma forma que motivar, mostrar que o longo prazo ele é transformador e pode transformar ali o investimento de cento e poucos mil, mais alguns aportes em 4 milhões, em 3 milhões, como a gente viu aqui. Da mesma forma te motivar a começar a investir o quanto antes, de ter constância, investir de maneira diversificada ao longo do tempo, só que também, simultaneamente, não te criar uma expectativa de um mundo de fadas onde você vai colocar o dinheiro em um dia e vai dobrar de um mês para o outro. Simplesmente porque essa expectativa ela é irreal. Sempre quando a gente constrói a nossa premissa em expectativas irreais, só existem dois caminhos. Ou a gente vai se frustrar, ou a gente vai cair em algum golpe, em algum tipo de atalho que não vai dar certo. Isso é em absolutamente tudo na vida. Se a gente tenta buscar, cria uma expectativa irreal em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso estudo, em relação ao nosso trabalho, o que a gente vai fazer é ou se frustrar, porque vai ver que aquilo não se chega de maneira rápida através de atalho, ou vai acabar caindo em alguma das armadilhas que tem, principalmente quando a gente fala de investimento, o que mais tem são as armadilhas para pegar ganancioso, com promessas de criptomoeda que vai multiplicar por 150 vezes em alguns meses, pirâmide e etc. Então definitivamente não é isso que eu quero que vocês caiam, e aqui eu tô falando diretamente para quem acredita em trabalho duro mais investimento de maneira séria, constante e focada no longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e olha só, você pode receber essa planilha aqui, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, o link dele vai estar aqui na descrição. Eu vou colocar uma senha para só ter acesso a essa planilha quem assistiu isso aqui até o final. A nossa senha, então, vai ser ponderado. Acabei de ver a palavra aqui, então vai ser essa mesmo, ó. Ponderado. Ponderado. Essa vai ser a senha dessa planilha que eu vou mandar lá nos grupos de WhatsApp. Mesmo se você já passou, está vendo esse vídeo depois, se eu já tenho enviado essa planilha antes, entra no nosso grupo, que absolutamente todos os materiais eu envio por lá. Então, com certeza, você vai receber outros materiais também, até melhores que esse. Fechado? Estamos juntos, conte comigo. Aquele abraço.